Então nós vamos resolver um exercício de plano agregado de produção, tá? Eu tô gravando aqui a resolução, mas a ideia é que a gente possa interagir ao longo da solução do problema, tá? Então não fiquem me assistindo passivamente, porque está gravando, não pode fazer pergunta, não pode parar. O exercício aqui ele fala o seguinte, né? É sobre planejamento agregado. Eu tenho uma empresa com 20 centros de trabalho, que trabalha 9 horas por dia útil, tem uma produtividade de 10 peças por hora por cento de trabalho. Com base nos dados históricos, sabe que a utilização é de 90% e a eficiência é de 95%. Ok? Então a gente sabe que no primeiro semestre de 2013, a quantidade de dias úteis por mês é dada pela tabela 1. Está aqui a tabela. Então eu sei que para 2013 eu tenho 22 dias úteis em janeiro, 17 em fevereiro e assim sucessivamente. A gente também tem aqui dados históricos de demanda para os últimos 3 semestres de anos anteriores. Então aqui, ó, 2010 no primeiro semestre, 2011 no primeiro semestre, 2012 no primeiro semestre. Tá? Então eu tenho aqui uma sequência de dados históricos para que eu possa prever minha demanda. Então, considerando a tendência de crescimento verificada nesse período e a sazonalidade mensal, elabore o planejamento de demanda para o primeiro semestre de 2013. Então esse aí é o primeiro desafio que a gente tem que fazer, né? Então eu vou pegar esses dados aqui, eu vou levar esses dados para o Excel, tá? E aí eu vou organizar esses dados, talvez de um jeito um pouco melhor. Então eu vou transpor eles aqui, tá? Eu tenho aqui 2010 de janeiro a junho. Vejam o que eu vou fazer. Eu vou colocar esses dados em sequência. Só para eu dar uma olhada, então esses valores aqui já não fazem mais sentido, né? Isso aqui é a minha demanda histórica. E agora eu posso dar uma olhada para esses dados numa série temporal. Ok? Então eu tenho aqui um conjunto de dados aqui numa série temporal. E aí o que eu tenho aqui é o seguinte. Esses dados, eles têm ali uma tendência de crescimento. Então, e tem uma sazonalidade também. Qual que é a sazonalidade que eu estou vendo? O comportamento de janeiro de 2010 é parecido com o de janeiro de 2011, que é parecido com o de janeiro de 2012. O comportamento de fevereiro é parecido com o de fevereiro, que é parecido com o de fevereiro. E assim sucessivamente. Então isso aqui são as informações que eu tenho. Qual é o intervalo de sazonalidade? Vocês concordam que isso aqui, ó, janeiro, fevereiro, janeiro, fevereiro, janeiro, fevereiro, etc. Então o comportamento de janeiro, ele se repete quando? De 6 em 6 meses. Ok? Então o que eu tenho aqui? Eu tenho um intervalo de sazonalidade igual a 6. Ok? E para eu fazer a previsão de demanda, a primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular os índices, não, as médias centradas móveis. Não é isso? Beleza, então eu vou calcular a média centrada móvel. Agora me digam uma coisa, qual que é o centro de 6? É alguma coisa que está no meio de 3 e 4, né? Não é isso? É como se eu tivesse que fazer isso aqui, ó. Eu vou inserir uma linha vazia aqui, ó. E vou calcular a média centrada móvel aqui, ó. É igual a média desses caras aqui. Fiz uma média centrada móvel? Fiz, não fiz? Ok? A que período essa média centrada móvel se refere? A um período que está entre março e abril. E aí eu vou fazer isso para todos os meus períodos aqui, ó. Então eu vou sair inserindo linhas aqui, ó.
Certamente existe um jeito mais rápido de fazer isso. Não precisa inserir mais, porque aqui eu vou fazer a última média centrada, concorda? Então, olha só, essa média aqui, ó, tá certinha, a média desses 6 pontos. Vou pegar aqui, ó, média, vou pegar 3 pontos para cima, 3 pontos para baixo. Média, vou pegar 3 pontos para cima, 3 pontos para baixo. Agora eu posso pegar aqui, ó, copiar e colar, porque ela já vai pegar exatamente os 3 pontos para cima e os 3 pontos para baixo. Vamos fazer um teste aqui para ver se está certo? Vou clicar 2 vezes aqui, ó. 3 para cima, 3 para baixo. Ok? Agora aqui para baixo, como muda a configuração da planilha, eu vou fazer na mão. Então eu vou colocar, média, tem 3 pontos acima, 3 abaixo. Média, vou pegar 3 acima, 3 abaixo, acabou. Ok? Agora eu posso calcular a média centrada para os períodos que são do meu interesse, porque olha só, eu vou colocar aqui entre parênteses a média centrada do meio, né? Do meio do intervalo. Agora eu venho aqui e faço o seguinte, ó, média centrada móvel. O que vocês acham que eu tenho que fazer aqui? A média centrada para abril é igual às duas médias que estão aqui, ó. A média dessas médias. Ok? Então agora eu tenho um comportamento para abril. E aí a mesma coisa eu faço, né, para maio, para junho, janeiro de novo, fevereiro, março, abril, maio, junho, janeiro, fevereiro, março. Acabou. Ok, gente? Todo mundo entendeu isso que eu fiz? A única novidade aqui, que é algo que a gente ainda não tinha trabalhado, era calcular média centrada móvel de um intervalo de sazonalidade par. Que pode acontecer. Ok? Então, beleza. Eu vou dar uma limpada nisso aqui, porque tá feio, né? Então, eu vou pegar esses dados aqui, vou colá-los aqui, vou guardar os valores, e agora eu já não preciso mais desses dados, eles estão aqui bagunçando a minha planilha. Esses dados aqui eu vou trazer para cá e vou apagar essas linhas em branco que agora já não me pertencem mais. Beleza. Então tem aqui as médias centradas móveis. Tá ok? Qual que é o próximo passo para calcular a previsão de demanda numa série temporal que tem tendência e sazonalidade? A média da média centrada móvel? Alguém tem alguma sugestão melhor do que a do Geraldo? Olha para esses dados aqui, ó. Opa, peraí. Olha para esses dados aqui. Que dado é esse que eu coloquei ali no gráfico? A média as médias centradas móveis, não é isso? Esse não é um comportamento de tendência? Então lembrem-se, isso é uma coisa muito importante. Quando nós temos tendência e sazonalidade, eu não faço média da média centrada móvel. Eu vou direto para o próximo passo, que é calcular o índice sazonal. Não é isso? Então vou guardar essa informação aqui. E vamos agora calcular os índices sazonais individuais. Tá? Deixa eu dar uma arrumada nisso aqui, porque eu tenho um pouco de toque, tá, gente?
Então são os índices sazonais individuais. O que é o índice sazonal individual? É a demanda histórica dividido pela média centrada móvel, é isso? Sim ou não? Então eu posso calcular para esses caras aqui, ó. Ok? E aí o próximo passo é a gente calcular o índice sazonal do intervalo. Bacana. Então para isso eu vou escolher os pontos análogos. Olha, o índice sazonal de abril vai ser a média dos índices sazonais de todos os meses de abril no meu intervalo, ok? Então, ó, é a média desse valor. Cadê o outro abril aqui? Esse valor. Cadê o outro abril? Não tem. Então só tenho 2. Ok? Deixa eu dar uma andada para baixo aqui para ver até quando essa fórmula é verdadeira. Então vamos lá. De maio. Ele pegou maio. Maio, não tem o outro maio, tá vendo? De junho. Junho não tem outro junho. De janeiro. Esse é janeiro, só tenho 2. Fevereiro, só tenho 2. Março, só tenho 2. Então, beleza. Esses são meus índices sazonais de intervalo. Lembram disso? Esses índices, e eu vou ter sempre um número de índices iguais, um número igual ao tamanho do intervalo, nesse caso é 6, eu vou transcrevê-lo aqui, ó. Então, isso aqui, ao longo do futuro, essa é a minha previsão. Então, se eu quero prever o próximo semestre aqui, ó, vou colocar isso aqui de amarelo, são esses os dados que eu quero prever, eu já tenho aqui os índices que eu preciso usar para prever esses dados. Concordam? Ok? Beleza. E como é que a gente faz essa previsão? A fórmula da ajuste de curva. Então, vou colocar aqui, ó. Eu tenho aqui período 1, período 2, período 3. E assim sucessivamente. Ok? Antes eu tinha colocado os períodos como nome dos meses, agora eu coloquei como índices. E aí eu vou pegar agora e vou fazer o seguinte, deixa eu ver o comportamento dessa série temporal aqui, ó. É isso aqui. Botão direito, adicionar linha de tendência. Vou colocar a equação, posso definir o R quadrado também. Então eu encontrei aqui, ó, a equação que descreve o comportamento tendencioso da média centrada móvel. Tá certo? Beleza. Então eu posso vir aqui e colocar o seguinte, ó. Daqui para frente, o valor da média centrada móvel é igual a 497,78 vezes o valor de x, ok? Mais 28.008. Beleza. Essas médias centradas móveis aqui, ó, foram calculadas com base na equação da tendência dos dados. E como é que eu calculo a previsão? A minha previsão de demanda, que eu posso continuá-la aqui, ó, ela é igual ao índice sazonal do intervalo vezes a projeção da média centrada móvel. Faz sentido? Vou colocar aqui de verde. Está aqui a previsão para o primeiro semestre de 2013. Né? Vamos falar de 2018, né? Porque esse exercício parece que é bem antigo. Né? Entenderam essa previsão de demanda aqui? Podemos, inclusive, ver o negócio aqui. Ó. Vamos ver como é que fica a série temporal. O que vocês acharam? Está razoável? Pô, parece que fizemos um prolongamento da curva ali. Né? Ok?
Bom, não vamos deixar de calcular o MAD não, né? Porque não custa, só para a gente ver. Então eu vou colocar aqui, ó, desvio absoluto, e aí eu vou usar a previsão com base na técnica. Então eu poderia pegar aqui, ó, vou criar vou copiar aqui, ó, e vou calcular para cá também a média centrada teórica. Concordam? Vou pegar os índices sazonais de intervalo para janeiro, fevereiro e março. Tá aqui, ó. Janeiro, fevereiro e março. Vou colar esses caras aqui, ó. Então a minha previsão para o passado, né, só para calcular o desvio absoluto, ela é igual a média centrada móvel vezes índice sazonal de intervalo. Essa seria a minha previsão. Ok? E o meu erro, ele é igual ao módulo da diferença entre o dado histórico e o dado previsto. Então eu tenho previsão até aqui. Até aqui eu posso calcular meu erro. Tá certo? E vou calcular, inclusive, esse desvio médio absoluto como sendo a média desses erros aqui. Ok? Aqui dá pra gente fazer um negócio legal, que é pegar o dado... Não sei se ele vai aceitar. Previsão. Demanda histórica versus previsão. Posso inserir um gráfico de linha. E aí eu tenho de alaranjado a previsão, de azul a demanda. Então ela tem um pouquinho de distorção ali no começo, mas ela a previsão, em grande parte do intervalo, ela anda bem parecida com o dado histórico. Ok? Beleza.